E eu queria fazer da reflexão do texto dessa noite oportuno para eles e oportuno para nós, em que nós juntemos esse sentimento de gratidão ao Senhor por esse tempo de casados e também pela nossa proposta de reflexão para a nossa vida e a nossa história sobre o valor desse texto. Vocês sabem que desde o dia 1º de janeiro desse ano, nós temos usado de propor à igreja uma leitura bíblica. Diariamente nós temos um texto e na proposta sequencial, dia a dia, nós estamos lendo a Bíblia. Então, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, a gente vai fazer o ciclo completo, ou seja, vamos ler todos os livros da Bíblia, os 66 livros, versículo por versículo, capítulo por capítulo, até o final. E hoje, na proposta do texto de hoje, nós temos 2 Crônicas, capítulo 8, 9 e 10, mas nós vamos nos ater à parte de 2 Crônicas, capítulo 8, finalzinho, mas especificamente o capítulo 9. Então, vamos ler de forma mais objetiva o capítulo 9, e depois eu faço citação desse último versículo do capítulo 8, e vamos ter a adesão de 2 outros versículos de Provérbios, e também um versículo de 1 Coríntios 13. Mas 2 Crônicas, capítulo 9, a partir do versículo de número 13, diz assim: o peso do ouro que se trazia cada ano a Salomão era de 666 talentos, fora o que os mercadores e negociantes traziam. Todos os reis da Arábia e os governadores do país também traziam ouro e prata a Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos de ouro batido, cada um deles de 600 siclos de ouro batido, e também 300 escudos pequenos de ouro batido, cada um deles de 300 siclos de ouro. O rei os guardou no palácio do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram unidos ao trono, e de ambos os lados tinha braços junto ao lugar do assento, e 2 leões de pé junto aos braços. Havia 12 leões em pé, um de cada lado, sobre os 6 degraus. Nunca se havia feito nada igual em reino algum. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio do bosque do Líbano eram de ouro puro. E nos dias de Salomão a prata não tinha valor. O rei tinha navios que iam a Tarsis com os marinheiros de Irão. A cada 3 anos, os navios voltavam de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Assim o rei Salomão excedeu todos os reis da terra em riqueza e em sabedoria. Todos os reis da terra iam a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. E cada um trazia o seu presente, utensílios de prata, utensílios de ouro, vestes, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, uma cota de ano em ano. Salomão teve também 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros, e os distribuiu nas frotas das cidades, deixando alguns com o rei em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei também tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros eram tantos como os sicômoros da baixada. Nós vemos no finalzinho do capítulo 8, o momento em que Salomão dedica tudo ao Senhor. E do versículo 12 ao versículo 18 nós encontramos esse processo de dedicação. Mas no capítulo 9, destes versículos lidos, nós vemos muita riqueza de Salomão, homem extremamente sábio e rico. Ele conseguiu fazer muita diferença naquela época. E como o texto fala, nenhum outro reino tinha o que se tinha ali no palácio. Dentro desse conceito, ele foi extravagante no domínio, na beleza das coisas que possuía, na proposta do que ele tinha.
O ouro era reluzente no seu trono, era reluzente aonde ele atendia as pessoas, era reluzente na sua sala, em tudo que ele se propunha para poder não só notificar a sua capacidade governamental, mas o seu poderio, o que estas expressões retratam, o seu poder e a sua autoridade. Quando nós pensamos em riqueza na vida, nós não conseguimos contemplar apenas o bom salário de um militar ou de um advogado. Nós pensamos que desafios que são propostos a nós e que conseguimos vencer, nos faz vitoriosos, nos faz bem-sucedidos, conseguimos alguns desejos do nosso coração e pela bênção de Deus, muitos que nós nem fazemos ideia de que faria parte da nossa história, ou que farão parte ainda do nosso futuro. Mas é importante entender que a prosperidade na Bíblia é sinônimo de dependência de Deus, de favor de Deus, de graça de Deus. E nós podemos ver que Salomão foi um homem próspero, porque ele foi uma pessoa temente a Deus, que buscou o Senhor, que ouviu o Senhor e que praticou todas as coisas na dependência do Senhor. Então, Salomão tinha por direito, não vamos dizer assim, esbanjar, mas demonstrar todo o seu poder, a sua autoridade, através do ouro, de todos os outros aspectos que ali estavam presentes. Mas junto com a riqueza de Salomão, havia sabedoria. E nós pensamos, na vivência nossa humana, que uma boa decisão retrata sabedoria em assim tomá-la ou fazê-la aplicável na nossa vida. E uma das 3 maiores decisões na vida de um homem é escolher bem a sua esposa. Então, quando nós olhamos Salomão sábio, nós conseguimos ver que as pessoas procuravam de vários reinos ouvir Salomão e entender um pouco de Salomão. E eu queria pegar 2 versículos que retratam essa sabedoria de Salomão. Você pode abrir em Provérbios 18, versículo de número 22, que é a primeira expressão que retrata um pouco dessa sabedoria. Provérbios 18, versículo de número 22. E Salomão, naquele tempo, disse: quem encontra uma esposa, acha quem lhe traz felicidade e alcança favor do Senhor. Eu acredito que foi isso que aconteceu com você quando você encontrou Natália. E foi exatamente isso que foi gerado na sua vida. E assim no casamento e na família de vocês. E todas as vezes que nós procuramos dessa sabedoria tomar boas decisões, nós somos recompensados por elas. Veja que o versículo, Salomão retrata quem encontra, há uma necessidade de procurar, encontra uma esposa, acha quem lhe traz felicidade. O texto original, realização, quem lhe faz pleno. E o texto diz, isso, essa felicidade, essa plenitude, não é porque nós sejamos simplesmente bem-sucedidos na escolha, porque na escolha há a bênção de Deus. E o texto fala que essa ação bem-sucedida é uma forma de manifestar o favor de Deus à nossa vida, ao nosso casamento, à nossa família. Então, na primeira convicção que nós estabelecemos, fruto da reflexão da sabedoria de Salomão, nós validamos isso. Realmente, quem encontra uma esposa, não é uma mulher, uma esposa, uma pessoa digna, honrada, e nós vemos isso na condição de filha, aos pais que aqui estão, que podem testemunhar isso, a família que antecede a sua família a partir do casamento, porque nós conseguimos ver o bom testemunho, o bom valor da filha que era, para se tornar a esposa. O retrato não é a mudança, é a extensão que se permanece. O que era, se estende. A mulher, boa filha, se torna a mulher esposa, a mulher mãe, e daqui a pouco, ao seu tempo, avó. E dentro dessa continuidade, desses ciclos contínuos, nós vemos um pertencimento que está ligado a um valor característico que essa esposa que Salomão diz é difícil encontrar. Então, quem encontra
encontra felicidade, encontra satisfação, encontra plenitude, porque encontra junto a bênção de Deus. Mas há um outro texto também muito interessante, também escrito por Salomão, que está em Provérbios 31, versículo 10. E nesse texto há evidência de que Salomão realmente era um homem extremamente inteligente, mas muito sábio. E diante disso, ele expressa assim, Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. Você achou. E você pode, de fato, dizer isso da Natália. E nós podemos dizer isso como testemunha de tudo isso que você tem encontrado nessa mulher virtuosa. Todos os bens que Salomão tinha poderia ser comparado não a todas as mulheres que ele teve, porque se pudéssemos dizer, ele foi rico nos dois sentidos. Mas ele encontrou uma mulher, e mesmo que no fechamento da sua história de vida, a quem ele pudesse reconhecer. E mesmo constituído com uma linha de mau humor, quando ele escreve Eclesiastes, ele retrata que todas as mulheres que ele teve era pura vaidade. Na verdade, só precisava de uma mulher. E talvez mostre até a fragilidade da sabedoria dele, porque ao invés de validar apenas uma só mulher, ele teve muitas. Mas o valor se perde na quantidade, porque na visão que Deus estabeleceu e na perspectiva que o Senhor estabeleceu, uma ajudadora é suficiente para a vida de um homem. Salomão se perde pela quantidade e também pela qualidade dessa quantidade. Se perde naquilo que ele começou a valorizar como homem, mas não como servo de Deus, como homem de Deus. E diante disso ele escreve Eclesiastes mal-humorado, porque se ele pudesse voltar ao tempo, ele acertava algumas das decisões dele e algumas escolhas nossas. Assim como nós, em muitos momentos, se pudéssemos, voltaríamos o tempo e faríamos algumas novas escolhas na nossa vida. Mas há situações que nós voltaríamos e manteríamos a mesma escolha. E eu acredito que a sua escolha seria por Natália, para namorar, noivar e se casar, para tê-la como sua esposa e como a mãe da sua filha. E nós podemos ver que essas escolhas, que nós, mesmo voltando o tempo, não mudaríamos, são as escolhas mais acertadas, que não dependeu só de nós, claro, da sabedoria, do favor de Deus, do cuidado de Deus. E é por isso que nessa noite, Cadu, Natália, nós podemos aqui juntos considerar que Salomão foi um homem muito rico, muito próspero, teve muitas mulheres, mas ele chega no final da sua vida dizendo: uma só mulher bastaria, uma só pessoa se torna suficiente para fazer um homem feliz, satisfeito, e que caminha a vida com uma perspectiva de realização incomparável. Então nós podemos ver que ele coloca valor na mulher e ele coloca singularidade na perspectiva daquela mulher que se torna a esposa. E quando nós olhamos isso, nós não vemos encaixe como socialmente ou poeticamente nós falamos sobre as nossas metades, como se nós fôssemos parte e a outra pessoa a outra parte. Deus nos fez inteiros, e nesse contexto nós multiplicamos, nós não nos adicionamos. O processo de Deus em nós é múltiplo, é exponencial, e é por isso que a ajudadora, ela vai, a partir deste homem inteiro, multiplicar as suas vivências. Quando a gente começa a estudar na matemática o fator exponencial, a gente começa a entender que não é a soma que vai gerando resultado. A gente sabe muito bem disso quando nós fazemos compras e, de repente, em algum momento, os juros compostos começam a fazer parte disso. Então, os juros compostos são valores exponenciais. Um valor que você tem de base, depois de um certo tempo, é múltiplo, está muito além. Quando nós pensamos sobre decisões, escolhas, a vida, nós começamos a pensar
que essas decisões, elas implicam na nossa vida e vão implicar no futuro da nossa vida. Quando nós tomamos boas decisões e formamos sobre ela a dependência de Deus, essa múltipla bênção, ela vai além de nós, no nosso casamento, para os nossos filhos e para as nossas gerações também. Então Salomão, ele descreve o seguinte: toda a riqueza que ele tinha poderia ser igualado a uma só mulher, que valeria tanto mais do que tudo que ele pudesse ter. A sabedoria dele fez com que ele declarasse essas coisas, mas na prática ele se permitiu arranjos de parcerias em que haviam alianças entre vários reinos, e estes casamentos, na verdade, trouxe muitas mulheres, muitas esposas, mas a conclusão dele era que uma só lhe bastaria, seria suficiente para trazer alegria e acomodação para a sua vida e para as suas gerações. Que nessa noite nós possamos aprender, como Cadu e Salomão, a fazer com que a procura da nossa vida gere os resultados que nós intencionamos, mas que nós não procuremos sozinhos. Procuremos com a ajuda de Deus, procuremos com a bênção de Deus, procuremos com o favor de Deus, porque se assim fizermos, a nossa dedicação na procura resultará em respostas maravilhosas, como a Natália para o Cadu, assim como a Sidnira para o pastor Ezequias, assim como tantos outros irmãos têm encontrado aqui as suas respectivas esposas. Esses valores excedem de joias preciosas. Por quê? Porque estes valores que estão presentes na esposa, na mulher encontrada, na referência da bênção de Deus, faz com que a nossa vida tenha sentido e apresente o valor devido, não só na contemplação de bodas de 10, de 15, de 20, 25, 50, 60 anos. Não é, Benjamin Flor? Nós conseguimos encontrar a bênção de Deus dia a dia, podemos dizer em vários momentos do próprio dia, trazendo o que o dinheiro não traz, realização plena em todos os instantes. A esposa encontrada na referência de Deus promove isso. Abençoa o coração do homem, faz diferença sobre a história do homem, consolida a grandeza de Deus sobre a história do homem. E é por isso que a gente termina essa breve reflexão no texto de 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo retrata a sua visão sobre o amor, considerando o que talvez muitos de nós em alguns momentos consideramos também, mas não o fazemos de forma efetiva. O texto diz que nós podemos encontrar sentido e valor em 1 Coríntios 13, considerando aspectos que estão inerentes à nossa vida. E o texto fala: mesmo que eu distribuísse, versículo 3, todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Se eu pudesse ter todos os recursos, todo o dinheiro, toda a riqueza do mundo e eu distribuísse, mas se eu não tivesse amor, isso não teria valor algum. Então, todo o ouro de Salomão, toda a riqueza de Salomão, assim como a nossa riqueza material, não significa nada, porque estas coisas podem nos pertencer e em algum momento ser roubado, em algum momento ser descaracterizado, e aquilo que talvez a gente construiu ou constituiu como referência de valor, em algum momento se perder. Mas quando a gente constitui isso relacionalmente, quando a gente encontra a esposa e faz valer o seu valor sobre nós, a gente vai encontrando como uma caderneta antiga de poupança e hoje como grandes investimentos, em que a nossa carteira de investimento ela vai crescendo de forma maravilhosa. Os nossos bens, o nosso capital, ele vai se multiplicando com o passar do tempo. E é por isso que a gente olha 10 anos depois e diz:
se pudesse voltar ao tempo, eu namoraria essa moça, eu noivaria com ela, eu casaria com ela, eu validaria tudo que eu vivi até hoje com ela, porque valeu a pena, vale a pena, vai continuar valendo a pena, porque ela se excede a todas as joias preciosas, a todo o ouro, a todas as coisas que eu possa conseguir como homem, trabalhador, buscando constituir a prosperidade na minha vida. Porque a maior prosperidade que um homem pode atingir está no valor desse amor, está na recompensa de ter a pessoa achada por Deus como um favor, como bênção dele, para que isso faça valer no coração e na alma a realização plena de um homem que ele precisa. Estou bem acompanhado, bem casado, para a glória de Deus, na extensão do futuro que ele tem para mim. Então, nós podemos resumir toda essa reflexão em: você que está solteiro ainda, começa a pedir Deus, porque esse moço pode ter falado em muitos aspectos, mas ele soube orar. Deus respondeu maravilhosamente bem. A Natália eu não sei tanto, mas ele visivelmente, certo? Então, minha palavra para vocês é: orem mais, tá? Para que vocês também sejam abençoados, como o Cadu foi. Segunda questão, valorize o seu cônjuge. Ele vale mais do que joias preciosas. Então, valorize o tempo, valorize a pessoa, reconheça com palavras de afirmação, com tempo de qualidade, dê presentes, valorize essa pessoa e reconheça o que ela tem sido para você. Terceiro, mais do que reconhecer essa pessoa, reconheça Deus e a bondade de Deus, porque tudo que você tem vivido na vivência conjugal, se tem sido bom para você, você precisa reconhecer que isso foi Deus que te deu. Então reconheça com gratidão no coração. Vale a pena ou não, Benjamin? Claro que vale. Vale a pena ou não, Flor? Claro que vale. 60 anos de vida conjugal, daqui a pouco vocês estão lá também, vai valer sempre a pena. Então agradecer a Deus. Senhor, obrigado por essa esposa que o Senhor me deu. Obrigado por esse esposo que o Senhor me deu. Obrigado pela filha que junto com essa esposa o Senhor tem me dado. Pela extensão da família. Sentimento de gratidão. Considerando que você pode ser inteligente para as boas decisões, mas só será suficiente com a sabedoria de Deus para que as decisões se consolidem na sua vida e na sua história. Vamos orar? Senhor, nós consideramos esta reflexão oportuna para a nossa vida. Aqueles que ainda são solteiros, que considerem esta palavra aos seus corações. Aqueles que são casados, Senhor, que aqui estão, considerem esta palavra aos seus corações. Que o Senhor nos mostre que Salomão foi um homem rico, bem-sucedido, mas a sua sabedoria mostrou alguns limites. Mas nós hoje podemos acertar o que Salomão não acertou e podemos ter do testemunho e da experiência dele uma oportunidade como o Cadu, de poder honrar o Senhor nos 10 anos da vida conjugal dele, reconhecendo o presente maravilhoso que o Senhor deu a ele, a vida da Natália, e a partir da Natália, a vida da sua filha. Queremos, ó Deus, junto com o Cadu, nos alegrar ao Senhor e também com os nossos irmãos, testemunhar de que a bênção de Deus sobre nós, a nossa esposa, é realmente uma dádiva do Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Então, muito obrigado, Senhor, por nos confiar tamanho presente, tamanho valor à nossa vida e à nossa história. Receba a nossa gratidão, nosso louvor. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém.